termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Para nos ajudar com as dúvidas sobre a declaração, aqui no estúdio está Manuela Castro. Bom dia, Manuela. Bom dia, Natália, e bom dia a todos. Uma das maiores preocupações do contribuinte agora é com relação aos recibos necessários para comprovar os gastos feitos durante o ano. Então, se você não é muito organizado, fique tranquilo, ainda dá tempo de prestar as contas com o Leão. Se você ainda não fez a declaração do imposto de renda e não conseguiu organizar toda a documentação para prestar as contas com o Leão, atenção para a dica. Declare agora o que for possível e envie os dados para a Receita Federal. Depois você pode fazer uma declaração retificadora. É importante que ela não deixe de declarar. Ainda que declare faltando alguns dados, é melhor declarar e depois, na semana seguinte, retificar essa informação do que deixar de declarar, porque se deixar de declarar, será multado. E só declare o que tiver como provar. É muito importante que a pessoa tenha vários cuidados. Por exemplo, toda despesa que for declarada tem que se ter o comprovante. Esse comprovante original tem que ser mantido durante 5 anos, que é o prazo que a Receita tem para lhe chamar para verificar esses dados. Então, a falta desse comprovante implicaria na não utilização dessa despesa. Para as despesas médicas, não adianta colocar um valor aproximado dos gastos. Hoje, a Receita Federal recebe dos hospitais e dos médicos o valor exato recebido de cada paciente. O risco é que hoje a Receita Federal ela cruza essas informações com o hospital. Então, hoje o hospital, todo final do ano, ele tem uma obrigação acessória que é enviar os dados de todos os pacientes para a Receita Federal. Então, o que os pacientes podem estar fazendo? Solicitando ao hospital uma segunda via da nota fiscal, para estar informando esse valor correto. E para esclarecer as últimas dúvidas sobre o imposto de renda, nós convidamos o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Bom dia. Bom dia. Quantas pessoas devem entregar a declaração hoje, no último dia? Hoje a Receita está esperando para completar os 26 milhões, 3 milhões e 500 mil declarações ainda. O sistema suporta esse tanto de... Suporta, está sendo bem monitorado, ninguém está tendo problema na entrega. Inclusive ontem recebemos um volume muito grande, com bastante eficiência. Na última hora é mais fácil cometer erros na hora de fazer a declaração. Qual é o tipo de erro mais comum? Bom, hoje quem está entregando na última hora, o erro dele é por não ter toda a documentação, deixar para a última hora, não há mais tempo de esclarecer dúvida. Esses contribuintes, muitos deles entregam a declaração com erros, falta de documentos e informações erradas. E daqueles que caem na malha fina, quantos conseguem resolver a pendência antes de ser notificado? Bom, no ano passado a Receita inicialmente deixou retido quase 3 milhões e ao final nós tínhamos menos de 1 milhão ainda com pendências. Agora, supervisor, como é que é calculada a multa para quem não fizer a declaração hoje? Quem não entregar a declaração até hoje, meia-noite, está sujeito a multa que é de 1% ao mês sobre o imposto devido, até no máximo de 20%, atraso de 20 meses, uma multa mínima de R$ 165,74, mesmo para quem não tem imposto apurado. Agora, é importante mencionar que esse imposto apurado, mesmo que ele já tenha pago tudo, que tenha direito à restituição, o cálculo é sobre o total do imposto. Portanto, se deixar de entregar, essa multa de 1% pode ficar alta. E quem tiver que pagar imposto, até quando pode fazer esse pagamento? Bom, o pagamento da primeira cota ou cota única é até hoje. Portanto, quem vai entregar lá no finalzinho, pelo menos se ele tiver imposto a pagar, tem que apurar antes do horário possível de bancos, quem vai pagar no banco, ou até pela internet, que é um pouco mais tarde, mas ele precisa apurar isso para fazer esse pagamento da primeira cota hoje. E até com relação a esse assunto, tem uma pergunta de uma telespectadora, a Belzita Abreu. Ela quer saber por que o prazo para o pagamento do imposto não é maior, já que grande parte dos trabalhadores ainda não recebeu o salário na data do vencimento, no caso, hoje, dia 30 de abril. O tributo, de um modo geral, isso é da lei, não compete à Receita, O pagamento normalmente é até o último dia útil de cada mês, mas a Receita já divide esse imposto em 8 cotas. E já existe uma avaliação aí da novidade deste ano, que é poder fazer a declaração por meio do smartphone ou do tablet? A Receita tem sido pioneira
em inovação tecnológica. Esse programa desse ano não é totalmente completo, não atinge a maioria dos contribuintes, mas sua novidade nesse avanço e que no próximo ano estará mais aperfeiçoado, mas é o primeiro ano e o primeiro ano normalmente assim, a Receita costuma evoluir nos seus produtos todo ano e nesse caso não será diferente. E para terminar, qual recomendação que o senhor dá para quem deixou para fazer a declaração hoje? Quem deixou para fazer hoje, não deixar para a última hora. Quanto antes ele entregar a declaração, melhor. As dúvidas surgem na hora do preenchimento, inclusive que comentamos agora, o problema é ter um horário para pagar, né? Então quem deixar para a última hora corre sérios riscos, inclusive no seu equipamento, na internet, até pode faltar energia, vamos dizer, na hora de você mandar a sua declaração. Portanto, não deve se deixar a declaração para a última hora. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Natália. Obrigada, Manuela. Obrigada, supervisor.